Glória a Deus. Queridos irmãos, esta mensagem, louvado seja Deus, que nós lemos nesta noite, ela já é bastante conhecida. Você conhece, louvado seja Deus, porque já muitos pregadores, ministros da palavra, já anunciou, já pregou dentro desta mensagem. Mas hoje, mais uma vez, Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo dentro desta palavra. E vem falar aqui sobre um chamado, glórias a Deus, sobre a vida de uma pessoa, louvado seja Deus, escolhida e separada por Deus. Quando a Bíblia nos diz no versículo 4, louvado seja Deus, quando diz aqui, assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, quando a palavra do Senhor veio para Jeremias, dessa forma, assim diz o Senhor para Jeremias. Louvado seja Deus, aleluia, assim veio a palavra do Senhor a mim dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te deis por profeta. Glórias a Deus, bem cedo, louvado seja Deus, bem cedo que eu me refiro, louvado seja Deus, bem novo, louvado seja Deus, aleluia, Jeremias recebeu esta palavra, o chamado do Senhor para a vida dele, escolhido por Deus, separado. Uma pessoa, meus amados irmãos, quando é escolhida por Deus, separada pelo Senhor, ela não vive, louvado seja Deus, mais o seu propósito, a sua vontade, ela vive o propósito de Deus e faz a vontade do Deus Todo-Poderoso. E quando Jeremias falou, louvado seja Deus, quando Deus falou, antes que eu te formasse no ventre, ou seja, antes que ele formasse no ventre, ele já conhecia. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Louvado seja Deus. Eu quero falar nesta noite para você, jovem, para você, senhora, livre e pensador. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele te contempla. Ele nos vê, louvado seja Deus. Você está aqui hoje porque Deus tem uma obra a fazer por teu intermédio. Você está vivo hoje aqui para glorificar juntamente conosco, porque Deus tem uma obra a fazer pelo teu intermédio. Por isso muitas das pelejas contra a tua vida, por isso muitas das lutas, por isso muitas das coisas da parte do inimigo veio para acontecer sobre a tua vida, para tirar o teu foco das coisas do Senhor, para tirar o alvo, louvado seja Deus, que é Cristo na tua vida, para que você não venha mais trilhar os caminhos do Senhor, porque Satanás não está contente nada de você ter tomado uma decisão de vir a Jesus Cristo, entregasse a sua vida de corpo, alma e espírito para servir a Deus em espírito e em verdade. Ele te conhece, assim como ele falou com Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, olha só, e antes que eu te conheci, ou seja, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te deis por profeta. Ele já separou, Jeremias já foi separado pelo Senhor. Aleluia. Você, amado jovem, você foi separado para Deus. Nós fomos escolhidos, nós fomos separados para o Senhor. Separado das coisas desta vida, separado das coisas do mundo. Louvado seja Deus, outrora nós estávamos lá fora, outrora nós estávamos lá presos, desiludidos, enganados. Louvado seja Deus pelas coisas desta vida, pelas coisas banais que não edificam a nossa vida. Mas quando, louvado seja Deus, como está escrito no capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de São João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o homem que liberta, não é o pregador, o ministro da palavra que liberta, mas a unção de Deus na vida dele pelo Espírito Santo do Senhor é que vai convencer o pecador para que ele se arrependa dos seus pecados e venha a Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, Ele é a vida. Glória a Deus. Ele já conhecia Jeremias antes que saísse da madre, ele tinha santificado. E as nações te deis por profeta. Ele levantou Jeremias como profeta. Quero falar aqui para os irmãos, igreja do Senhor, que uma pessoa escolhida por Deus, um profeta escolhido pelo Senhor,
Ele não foi chamado, ele não agrada as pessoas. Ele não agrada aquelas pessoas que estão ao seu redor, ele não agrada. Porque ele foi escolhido por Deus para falar aquilo que Deus manda, não aquilo que o povo quer ouvir. Ele foi escolhido por Deus para anunciar a palavra de arrependimento, porque Jesus Cristo anunciava, os apóstolos anunciavam: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. E hoje em dia, meus amados irmãos, muitos profetas que foram escolhidos por Deus, muitos jovens que foram consagrados, santificados e separados por Deus, já não estão mais fazendo a vontade do Senhor como Deus quer ele na presença dele, como Deus quer ela na presença dela, porque as coisas dessa vida têm chamado mais a atenção dele, mais a atenção dela do que o espiritual, do que as coisas que vêm lá do alto, do que as coisas que vêm de cima. Glória a Deus. E por isso estão agora, meus amados irmãos, cabisbaixos. Muitos já têm desistido, muitos já têm estacionado, muitos já têm parado, porque eles já não estão mais ligados no foco que é o céu. Porque a Bíblia nos diz: aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, mas aquilo que se desliga do céu também se desliga aqui na terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele tem se entristecido, tem se escondido. Muitos estão se escondendo na caverna com medo das apontações, com medo da calúnia, da provação que eles têm enfrentado. Ei, mas o próprio Jesus nos disse na sua palavra: no mundo vós hão de ter aflições. Glória a Deus. Ele não prometeu que seria só bênção, não. Seguir a jornada, a caminhada com Jesus não é só flores, não. Tem espinho, tem pedra, e nós temos que trilhar este caminho. Nós temos que trilhar o caminho da verdade, da justiça, a porta e o caminho estreito. Nós temos que seguir os passos do Mestre, nós temos que seguir os passos de Jesus. Queridos irmãos, amados ouvintes, uma coisa é certa: a vida do Senhor Jesus Cristo, ela está muito mais próxima do que você pode imaginar. A vida do Senhor Jesus Cristo está muito próxima do que você pode imaginar. Porque até mesmo o ímpio lá fora, glórias a Deus, aleluia, ele sabe. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quanto mais se aproximam os dias, as horas, o segundo e os minutos da presença do Senhor, da vinda de Cristo, glória a Jesus, mais o povo se distancia de Deus. Mais o povo se distancia de Deus. Quantos profetas do Senhor que foram escolhidos estão escondidos na caverna com medo das ameaças de Jezabel? Louvado seja Deus. Não estou me referindo à mulher fisicamente, mas eu estou me referindo às pessoas que têm se levantado contra ele, porque ele tem sido escolhido, consagrado e separado por Deus para falar a verdade, para falar a palavra do Senhor, anunciar às nações, aos povos, línguas. Louvado seja Deus. Ele tem se entristecido, louvado seja Deus, tem ficado com medo. E por ele ter ficado com medo de perder status, de perder amigos, de perder pessoas, até mesmo familiares, ele tem feito assim: ele tem trocado a palavra da verdade pela palavra da mentira. Ele tem abandonado, louvado seja Deus, os princípios de Cristo, e tem passado a andar conforme as outras pessoas andam. Me referindo, louvado seja Deus, achando que tudo ali é normal para ele. Está tudo bem da forma que eu estou, está tudo bem da forma que eu estou servindo, eu estou agradando ele. Está errado. O próprio apóstolo Paulo diz que nós não fomos chamados, escolhidos para fazer a vontade e para agradar a homens e mulheres, não. Nós fomos escolhidos para fazer a vontade de Cristo Jesus, a vontade do Senhor. Assim como ele santificou, separou e consagrou Jeremias, ele também consagrou e santificou você, jovem. Santificou você, minha irmã senhora. Santificou você, meu irmão senhor. Porque aqui Jesus chamou, Deus falou com Jeremias, ele sendo uma criança ainda. Mas não é que ele seja uma criança, que eu estou me referindo somente pessoas, crianças, glórias a Deus, pessoas jovens, não. Mas você também, senhora, Deus também quer te usar ainda nesta terra. Porque a Bíblia nos diz: ainda na velhice dará fruto.
fruto digno na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias se achou incapaz, glórias a Deus, de falar. Jeremias se sentiu incapaz de ser usado por Deus, de anunciar a verdade, de falar, louvado seja Deus, o arrependimento, louvado seja Deus, as profecias de Cristo. Ele se sentiu incapaz. Quantos hoje nos nossos dias se sentem incapazes de ser usado por Deus? Quantos hoje nos nossos dias se sente incapaz de ser usado por Deus? Não, eu não sou capaz, eu não tenho um bom estudo, louvado seja Deus, eu não tenho uma boa leitura, louvado seja Deus, eu não sou capaz. Deus usa outra pessoa no meu lugar porque eu não sei, eu não posso, eu não sei fazer. Louvado seja Deus. Jeremias disse: não, Senhor, eu não posso porque eu sou uma criança. Mas Deus respondeu: não digas que você é uma criança. Louvado seja Deus, aleluia. Talvez você até mesmo já falou para Deus: Senhor, eu queria ser tanto usado nas tuas mãos como fulano. Eu queria que o Senhor me usasse na área do louvor, na pregação, mas eu sou um pouco tímido. Louvado seja Deus, eu acho tão linda a forma que o Senhor utiliza esse irmão no ministério do louvor. Utiliza ele louvado seja na primeira parte do culto, onde ele louva os corinhos, onde ele louva hinos de adoração, Senhor. Eu queria tanto fazer isso, Senhor. Mas há algo que te prende aí, jovem. Há algo que te prende aí, minha irmã, a timidez. Há algo que te prende aí, a insegurança, a incerteza e a dúvida. Quero te dizer que Deus não opera no meio da dúvida. Tira essa insegurança, tira o medo, tira a incerteza, tira a dúvida do teu coração. Passa a confiar, passa a crer, jejuma, busca a Deus, lê a palavra, que Ele vai te usar nessa terra. E muitos vão ver ainda a obra que Deus vai realizar pelo teu intermédio. Muitos vão ver ainda Deus usar você no louvor, irmão. Muitos vão ver Deus usar ainda você na pregação, minha irmã. Muitos vão ver você ainda louvando, pregando e anunciando as boas novas de salvação para toda a terra. Jeremias falou desta forma, mas Deus falou, glórias a Deus, mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança. Olha Deus confortando, dando, louvado seja Deus, encorajamento ali naquele momento a Jeremias. Assim Deus falou com Jeremias, assim Deus também fala conosco. Não digas que você não sabes, porque não é você mesmo que vai falar, mas o meu Espírito Santo que vai usar a tua boca. Louvado seja Deus, é o meu Espírito Santo que vai habitar em ti e que vai ser usado para ganhar as almas, para converter as almas, porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é quem convence o homem e a mulher de seus pecados. Por isso que um cristão deve ter o Espírito de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, o selo da promessa, como está escrito, louvado seja Deus, aleluia, no Evangelho de São João 14, quando Jesus disse: eu irei ter com meu Pai, mas eu não vos deixarei órfão, subirei ao céu, rogarei ao Pai que envie outro Consolador, que é o Espírito Santo da verdade, a qual o mundo não tem porque não conhece, mas habita em vós e está convosco. O Espírito Santo está com a igreja até o arrebatamento, até a consumação do século. O Espírito Santo estará com a igreja. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. Louvado seja Deus. Quantos convites, irmão, você tem recuado? Você tem rejeitado dizendo: não, irmão, eu não vai dar certo eu ir hoje não, coloca outra pessoa, porque eu vou estar, louvado seja Deus, indo para tal lugar. Mas muitas das vezes você não está indo para tal lugar porque você está com medo de ir naquele lugar.
Você está se sentindo inseguro, porque você já viu muitos pregadores, homens usados na mão de Deus, mulheres usadas nas mãos de Deus, e você se sente inseguro de estar no meio deles. Irmãos, quero te dizer que o mesmo Deus que usa ele pode usar você também. O mesmo Deus que usa ela, usa você também. Só basta você dar lugar para ele, só basta você dar lugar para o Espírito Santo, que Deus vai te usar nessa terra. Deus quer levantar Jeremias, Deus quer levantar homens, jovens e mulheres que não se curvam aos sistemas deste mundo. Deus quer levantar Jeremias nos últimos tempos. Deus quer levantar os teus remanescentes que não se curva a Baal. Deus quer levantar os teus remanescentes que não se curva ao sistema deste mundo. Ora me canta lá, manaçu me canta lá, macau. Deus vai levantar jovens corajosos. Deus vai levantar jovem valente, que não vai temer o inimigo, que não vai temer a peleja, porque quem está com ele na peleja é o general de guerra, é o leão da tribo de Judá. É ele quem peleja por nós. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos diz, amados irmãos, no capítulo 127 do livro de Salmo, glórias a Deus, que nos diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Mas nós sabemos que a nossa segurança está em Deus. Nós sabemos que o nosso socorro vem do alto, vem de cima. A proteção da igreja não é terrena. A proteção da igreja é celeste, é divina, é do alto, é de Deus, é do poderoso, é do leão da tribo de Judá. A proteção da igreja é de Cristo. Porque a Bíblia Sagrada nos revela dizer que sobre esta pedra eu firmarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu não estou me referindo à placa de igreja A, B ou C, não. Eu estou me referindo à igreja do Senhor, que foi comprada, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Deus deu ali encorajamento a Jeremias: não digas, porque aonde é que eu te mandar, tu irás, e o que eu te mandar, tu irás dizer. Jeremias temeu, irmãos, ali, louvado seja Deus, naquele momento, porque era para anunciar recado de Deus. Porque o povo tinha deixado Deus e tinha passado a servir, levantar adorações a outros deuses, a ídolos, e tinha esquecido de Deus. E Deus precisava levantar alguém. Deus precisava levantar alguém para combater aquele pecado. Deus precisava levantar alguém para combater, para fazer com que aquele povo se arrependesse. E nos nossos dias Deus está procurando homens valentes, mulheres valentes para combater, louvado seja Deus, o mal. Para combater o mal, louvado seja Deus, e para isso Ele precisa de homens e mulheres valentes. Não me refiro valente na força do braço, não, porque muitos são valentes usando o braço, mas eu quero te falar que valente, que a Bíblia diz, é aquele que luta no joelho, é aquele que luta no jejum, é aquele que luta na palavra, é aquele que luta buscando, consagrando, santificando a tua vida, para que Deus possa usar, para que venha abalar no intermédio da tua oração, do teu clamor, as estruturas do inferno. Ele procura homens valentes. O culto de hoje é para os jovens, mas a palavra de Deus é para todos. Senhora, criança, jovens, ancião, enfim, para todos. Porque quando Jesus pregava, irmãos, no tempo de Jesus, não havia um grupo de pessoas, de senhora que ele pregava, não. Não havia um grupo de criança para ele pregar, não. Não havia um grupo de jovem, não. Ele pregava a sua palavra. Ele ensinava a sua doutrina, glória a Jesus, os seus ensinamentos para o povo. E o povo ouvindo, louvado seja Deus, aleluia. Ali, louvado seja Deus, ele operava milagres, libertava as pessoas que eram oprimidos por Satanás. Mas uma certa feita, Pedro falou: Senhor,
O povo estão indo embora, o sermão está muito duro. Glórias a Deus. E o que foi que Jesus falou? Vai com eles, Pedro. Pedro respondeu dizendo: não, Senhor. Para onde irei eu se só tu tem palavra de vida eterna? Não fuja, irmãos. Louvado seja Deus. Tem muitas pessoas que quando ouvem, vem à igreja, ouve a palavra de correção, de exortação, troça o beiço, vira a cara da rabisaca, é porque não está recebendo a palavra. Eu não aceito essa mensagem que está em livro tal, eu não aceito o versículo tal. Então você está desmerecendo o sacrifício vivo de Jesus Cristo, que foi demonstrado lá no alto do Gólgota, na cruz do Calvário. Quando você passa a rejeitar os ensinamentos de Jesus, a palavra de Cristo, você está desmerecendo o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, como está escrito no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, que nos diz: porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado, diz a palavra de Deus. Bate palma e glorifica o Rei Jesus. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Deus aqui mais uma vez fortalecendo, dando encorajamento a Jeremias. Louvado seja Deus, aleluia, falando ali: não temas diante dele, porque Jeremias não ia sozinho, ele ia com Jeremias, ele estaria com ele. Assim Deus está comigo e está contigo. Nós não estamos sozinhos nessa batalha não, igreja. Nós não estamos sozinhos nessa peleja não, jovem. Porque enquanto jovem, irmãos, na faculdade, no curso que ele faz na faculdade, na escola, no colégio, louvado seja Deus, ele é discriminado, ele é rejeitado por ele professar uma fé cristã, uma fé genuína em Jesus. Chama de fanático, de quadrado, louvado seja Deus, de religiosos. Mas nós não podemos negar Jesus. Nós não podemos negar. Porque tem muitas pessoas, louvado seja Deus, que se denomina cristãos, glórias a Deus, dentro de um ambiente, dentro de um templo, louvado seja Deus, mas lá fora não faz com excelência o que faz aqui dentro. No meio dos ímpios lá fora, louvado seja Deus, reunido ali na faculdade, no colégio, no ambiente de trabalho, louvado seja Deus, ele tem vergonha, tem medo de se identificar como um verdadeiro cidadão do céu, tem medo de se identificar como uma verdadeira serva de Deus ali, porque ele tem medo, tem vergonha das acusações, louvado seja Deus, querido, que vem sobre a vida dela. Não tema, minha irmã. Não tema, porque Deus quer te usar também dentro do trabalho, na faculdade, no colégio, para ganhar aquelas almas que também estão lá, enganadas pelo maligno, enganadas por Satanás, porque a Bíblia nos diz que o príncipe deste mundo, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Para que as almas não se acheguem a Jesus, para que o jovem não venha para a presença do Senhor, porque ele sabe, louvado seja Deus, que vindo à igreja, ouvindo a palavra, recebendo a oração, ali Deus vai começar a trabalhar, o Espírito de Deus vai começar a trabalhar naquele coração, ele vai entregar a tua vida, vai confessar ao Senhor como Salvador, e vai passar a ser um obreiro, um pastor, um levita da casa do Senhor. Por isso que Satanás tem escravizado muito lá fora. Ele tem colocado impedimentos para muitos não ir mais à igreja, para muitos não ouvir mais a palavra do Senhor, porque não há outro caminho a não ser Jesus. Não há outro caminho, meus amados irmãos, a não ser Jesus. A alegria deste mundo, ela é passageira. O inimigo, as coisas deste mundo é oferecida: dinheiro, fama, riqueza e status. Mas a alegria deste mundo, ela é passageira, logo passa. Amigos você tem quando você tem dinheiro, dinheiro no bolso. Mas quando o dinheiro acaba, acabam-se os amigos.
Porque nunca fui amigo de verdade. Nunca fui amigo verdadeiro. Mas eu te apresento o verdadeiro amigo, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Pai. Louvado seja Deus que não te desampara. No momento que você passa de luta, Ele está contigo. No momento de peleja, você não está sozinho, irmão e irmã. Mas Ele está te contemplando. Ele está te vendo, glórias a Deus. É o que nos diz no capítulo 6, verso 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fala com teu pai que está em secreto, porque em secretamente Ele vai te ouvir e te recompensará publicamente. Mas a alegria do Senhor é eterna. O gozo que nós temos, a alegria de saber, louvado seja Deus, que nossos nomes está escrito lá no céu, no livro da vida. Porque louvado seja o nome santo do Senhor, muitos serão pegos despercebidos. A Bíblia vem nos relatar de uma parábola. A Bíblia fala de uma parábola, amados irmãos presentes e ouvintes, de um pai que tinha 2 filhos. Glórias a Deus. Um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo, se achegando ali à presença do pai, diz que queria uma parte que era sua da fazenda. Louvado seja Deus, aleluia. Porque naquela época, naquele tempo, antes de um pai, vamos dizer assim, fechar os olhos, partir dessa vida, glórias a Deus, ele tinha que dividir os bens para os filhos. E ali, louvado seja Deus, o filho mais novo chegou à presença do pai e falou: pai, eu quero a parte que é minha por direito da fazenda. E o pai entregou, deu a ele. Não passou muitos dias, ele saiu de casa, pegou um destino e saiu. O pai não disse: eu vou te entregar a parte que é tua e você vai embora. O pai não falou nada. Ele simplesmente pegou o que era seu e saiu para uma terra distante e longínqua, como nos diz a palavra. Como nos diz a parábola, e ele foi, seguiu. Ali, louvado seja, se divertiu muito com dinheiro, de muitos amigos, pessoas ali que estavam com ele. Louvado seja Deus, se divertia muito. Aí foi passando os dias e o dinheiro foi acabando. A riqueza foi indo embora. Quando ele não tinha mais nada, ele procurou pessoas para lhe ajudar, procurou aqueles amigos que estavam com ele se divertindo naquele momento em que ele tinha tudo ali. Ele procurou, mas não encontrou. Procurou pedindo ajuda, mas não tinha ali mais aquelas pessoas, porque ela só estava com ele no momento em que ele tinha aquelas coisas para oferecer, para se divertir com ele. No momento em que ele não tinha mais nada, aquelas pessoas saíram, se afastaram. E a Bíblia nos diz o que ele encontrou, irmão, foi cuidar de porcos. Apacentar porcos. E a Bíblia nos diz que ele sentia fome. Ele tinha vontade de se alimentar ali das bolotas, como conhecido por nós aqui, os cearenses, a lavagem dos porcos. Glórias a Deus, aleluia. E então, louvado seja Deus, ele caindo em si diz: quantos trabalhadores de meu pai ganham abundância, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele caindo em si, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu sua falha e disse essas palavras. E ele falou dizendo: tomarei uma posição, atitude. Hoje eu voltarei para a casa do pai e falarei para ele: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus trabalhadores. Glória a Deus. E ele chegando ali na presença do pai falou essas palavras. Mas o pai, irmãos, não fez como um escravo, um trabalhador dos deles, não. Os empregados dele, não. Sabe o que o pai fez? Mandou preparar uma festa para o filho que estava distante. Um filho que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, como diz a palavra do Senhor. Não morto fisicamente, mas espiritualmente. Ali naquele momento, glórias a Deus, aleluia, que ele estava juntamente com os porcos, deu vontade de comer, aleluia, Jesus, a volta dos porcos. Ali foi um despertamento, louvado seja Deus, para que ele voltasse à casa de seu pai. Porque muitas das vezes é necessário perder tudo para ganhar Jesus. É necessário perder emprego, é necessário perder a fama, a riqueza, tudo para servir Jesus.
Os irmãos muitas das vezes já podem até mesmo ter ouvido de muitos cantores que cantavam para o mundo. Tinha tudo. Tinha a melhor casa, o melhor carro. Tudo do bom e do melhor. Mas perdeu tudo. E agora louva não para o homem. Não para fazer a vontade do inimigo e da carne, mas louva para fazer a vontade de Deus. Está sendo usado como um canal para ganhar as almas, através da mensagem cantada, através do louvor. O Pai, irmão, já vou voltar para a palavra. O Pai, glórias a Deus, aleluia, mandou preparar uma festa para receber o filho próprio, para receber, o seu filho que estava distante de casa e retornou. Assim o Pai Celestial, Jesus Cristo Nazareno, Deus Todo-Poderoso, ainda se encontra de braços abertos. A porta da graça ainda está aberta, mas ela vai se fechar. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por ti. Não deixe Jesus por nada, jovem. Eu sei que a provação, a perseguição, a luta, ela está vindo. Vem contra mim, contra você. Mas que nós não venhamos, louvado seja Deus, ser deixado levar pela prova, pela peleja. Não. Porque a Bíblia nos diz no capítulo 12, verso 12 do livro de Romanos: alegrai-vos na esperança, sejais pacientes na tribulação, mas perseverai na oração. Glórias a Deus. Vamos voltar aqui. E estendeu, versículo 9, e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Louvado seja Deus. Muitas das vezes o homem, irmãos, ele quer ser, vamos dizer assim, usar Deus, mas é Deus que nos usa. Muitas das vezes a pessoa, louvado seja Deus, louvado seja Deus, cresce um orgulho, uma exaltação, uma vanglória dentro de si, e acha que é ele que faz tudo acontecer. Se ele não estiver no ambiente, nada acontece. Eu já conheci e conheço muitos pregadores, muitas pessoas que se titulam servo de Deus, mas servo de Deus está distante, porque o servo de Deus, ele é manso, ele é simples, ele é humilde, cheira o perfume de Cristo. Glórias a Deus, aleluia, porque Jesus, a sua palavra, ele nos diz que ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então, irmão, seja humilde na presença do Senhor. Simples. Louvado seja Deus, aleluia. Não precisa, louvado, porque hoje em dia, irmão, louvado seja Deus, está assim. Glórias a Deus, aleluia. Vai pregar em tal lugar, posta, louvado seja Deus, tal coisa. Vai pregar em tal canto, fulano de tal, posta tal coisa, louvado seja Deus. Não precisa você demonstrar para o homem, porque é Deus quem está te dando a recompensa. O teu galardão não é terreno, o teu galardão é celeste, é divino, é do alto. Louvado seja Deus. Antes, meus amados irmãos, quando um cristão, um irmão, uma irmã chegava na casa de um irmão, de um servo de Deus, eles falavam da Bíblia, eles falavam da palavra, orava, louvava, cantava ali hinos. Hoje em dia o que é que está acontecendo? Hoje em dia, quando um crente chega na casa de outro irmão, ele nem tem tão pouco muitos dele, e sauda com a paz do Senhor. A primeira coisa que ele fala, que ela fala: irmão, me dá a senha do Wi-Fi. Irmão, louvado seja Deus, aleluia, me dá a senha da tua internet, porque eu preciso estar conectado. O que está acontecendo lá fora, o que deixou de acontecer, o que fulano de tal está fazendo, o que ele deixou de fazer. Irmão, não se preocupa com as coisas dessa vida, não. Se preocupa com o teu nome, está escrito no livro da vida. Se preocupa com a volta de Jesus. Se preocupa, aleluia, Jesus, a se preparar, porque Jesus está vindo aí, e ele vai buscar a igreja, ele vem buscar um povo salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Muitos, louvado seja Deus, estão procurando status. Muitos estão procurando ser reconhecidos pelo homem, e estão desagradando e sendo desconhecidos por Deus. Ah, irmão, quem é que vai pregar? É um pregador de tal localidade. Eu nem conheço, nem vi falar, porque eu nunca vi ele pregando. Ah, então eu não vou porque eu não conheço, eu não sei. Mas se fosse Beltrano, se fosse Ciclano, eu ia, porque tem cartaz dele em tudo quanto é lugar. Eu conheço porque eu já vi muitas pregações dele.
E muitos vai, irmão, até mesmo pagam um cachê alto para ouvir isso que é de graça. Porque o próprio Jesus, na palavra de Deus, nos diz: de graça dai, porque é de graça que você recebeu. Muitos estão pagando para ouvir a palavra, enquanto você tem a oportunidade e o privilégio de ouvir de graça a palavra, porque foi de graça que você recebeu. Então é de graça que você tem que anunciar. Não precisa cobrar cachê, não precisa cobrar para pregar a palavra. Muitos se denominam servo de Deus, mas ele está longe de ser servo de Deus. Louvado seja Deus. E interessante, irmãos, é que tem muitas pessoas que vão, pagam ingresso, paga para poder ver o pregador tal pregar, paga para ver tal cantor cantar. Será que a adoração dele está agradando a Deus, está subindo para Deus? Hein, irmãos? Não está agradando a Deus, porque ele está ali não é para agradar o homem, ele está ali para agradar a plateia, ele está ali para agradar a multidão, e muitos estão ali para agradar o homem. E Deus tem se entristecido, o Espírito Santo de Deus tem se afastado. A Bíblia Sagrada nos diz: quando vês abominações em lugares santos, quem lê entenda, quem vê fuja, diz a palavra do Senhor. Muitos lugares Deus não está mais habitando. Louvado seja Deus, porque não estão dando mais oportunidade para o Espírito Santo. Não estão sendo mais usados, irmão, pelo Espírito Santo de Deus, não. Estão sendo usados pela sua própria vontade. É o espírito do erro, o espírito do engano que está usando eles. Porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo só habita em templo limpo. Louvado seja Deus, aleluia. Mas hoje em dia você vai a um culto, que nem se chamar de culto não se chama mais, é de reunião. É louvado seja Deus, vamos reunir ali naquele lugar. Louvado seja, não se chama mais congregação. Vamos ali naquele local ali, louvado seja Deus. Você chega lá, você não se depara com uma igreja, você não se depara com os cristãos, você se depara com ímpios, porque não parece mais igreja. Apaga as luzes, fica tudo no escuro, você não sabe quem é quem, você não vê porque está no escuro. E diz ali que está recebendo o Espírito de Deus. Olha, Deus está batizando, Deus está, louvado seja Deus, restaurando. Será que é Deus? Por permissão de Deus foi enviado o Espírito do erro, do engano. E já está aí, meus amados irmãos. Por isso que a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que nós devemos fazer prova se é de Deus ou se não é. Se provém de Deus ou se não vem. Louvado seja Deus, por isso que tem muitos sendo enganados. Louvado seja Deus, aleluia. Bate palma para nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ponte nesse dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancarem, para derrubarem e para destruírem. Deus escolheu ele para fazer isso, irmãos, para fazer com que o povo se arrependesse, que eles tinham deixado a adoração ao verdadeiro Deus para servir a deuses estranhos, adorar a deuses estranhos. E hoje em dia, meus amados irmãos, não está diferente, não. Não é porque eles saíram completamente da igreja, não, para fora, não. Mas hoje estão muitos dentro da igreja e estão servindo aos deuses estranhos. Estão enganados, estão no pecado da idolatria. Quando se refere a idolatria, irmãos, muitos levam mais somente para aquela pessoa que se dobra perante uma estátua, perante uma imagem para adorar, não. Tem muitos crentes idólatras que estão idolatrando o pastor. Tem muitos crentes idólatras que estão idolatrando o cantor. Tem muitos crentes idólatras que estão idolatrando pessoas, louvado seja Deus, que são usadas por Deus. E Deus tem se entristecido com isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus quer levantar pessoas corajosas. Deus quer levantar Jeremias nessa geração remanescente para anunciar, para combater o erro, para combater tudo isso que é abomináveis aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque, irmãos, nós não te agrada. Eu não te agrado, minha irmã. Eu não te agrado, meu irmão. Você também não me agrada. Não precisa você gostar de mim. O importante é que Jesus me ama.
Não importa se você não gosta ou deixou de gostar de mim ou da pregação. O importante é que Jesus ama a mim. O importante é que Jesus te ama, meu irmão, minha irmã. Ai, irmão, eu não vou mais servir a Deus. Eu não vou mais pregar a palavra, porque quando eu prego tem pessoas que dizem que não gostam. Então, para mim não expulsar, para as pessoas não saírem, não vir mais, para as pessoas deixarem de gostar de mim, eu prefiro ficar no meu cantinho mesmo. Eu prefiro ficar sentado só ouvir o pregador pregar. Não, irmão. Que é isso? Não se acovarde, não. Deus chama de covarde esses que colocam a mão no arado e voltam para trás. Deus não é com os medrosos, não. Deus é com os valentes, que entram na peleja para pelejar, porque Ele sabe que quem está pelejando com Ele e com ela é Jesus, é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo prossiga falando, o Espírito Santo fale melhor